e receba sim a palavra de Deus nesse momento, no nome de Jesus. A graça e a paz. Uma boa noite a todos que têm nos acompanhado através das redes sociais. Você que está na sua casa agora, você que está com a sua família reunida, você que jogou a imagem aí no celular, na televisão, fez o espelho aí e jogou na televisão. Você que tem nos acompanhado, a gente quer te agradecer como igreja. Sabemos que é um momento muito difícil para nós, né? A gente que gosta de se reunir, nós temos falado, reprisado nesse assunto. Eu quero repassar isso, dizendo que a gente tem sentido muito saudade dos irmãos, de abraçar os irmãos, de cultuar com alegria. Temos sentido falta também daqueles irmãos que de vez em quando faz raiva em nós. Brincadeira, viu, irmãos? Mas a gente sente falta e tem sido um desafio para nós, pastores, passar por esse momento em que nós olhamos para a igreja e vemos os bancos vazios, em que nós buscamos referência, e agora aqui eu tenho umas referências aqui do pessoal que fez o louvor, o pessoal aqui da mídia, o pessoal aqui da equipe que está transmitindo essa live para você. Eu vou buscar neles aqui a referência para mim estar olhando, mas também vou estar olhando para você aí que está em casa, e nós vamos celebrar o Senhor. Rapidamente, eu gostaria que você que está na sua casa agora, pegasse a sua Bíblia e pegasse de verdade. Nós estamos em culto, nós estamos em momento de celebração. Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, assim como você faz na igreja, eu gostaria que você fizesse na sua casa também. E abrisse comigo no livro de 1 Pedro. Livro de 1 Pedro, está bem lá no final, está depois de Tiago. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Essa mensagem que eu vou trazer hoje é uma mensagem que eu preguei aqui na igreja no ano passado. Eu trouxe essa mensagem, mas eu meditando e pensando aquilo que fazia sentido no momento que nós estamos vivendo e aquilo que Deus também trouxe ao meu coração, eu lembrei dessa mensagem. Eu quero trazer um pouco dessa mensagem para o seu coração. Não vamos demorar muito, a gente não vai gastar todo o tempo de um culto que a gente faz aqui nos domingos, geralmente com a igreja, até porque nós sabemos que o Instagram, depois de 1 hora, a página cai, então a gente quer caminhar dentro desse tempo, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a gente vai caminhar no livro de 1 Pedro, capítulo 1, e versículo 13. Você que achou aí, diga amém. Como assim, pastor? Escreve amém aí, que a gente vai ver as mensagens aqui em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá então. Diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas, coloque toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amodoar pelos maus desejos, outrora quando vivem na ignorância. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede santos vós também, em tudo que fizeres. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam o Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, pertence com temor durante a sua jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata, ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro, sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nos últimos dias, nos últimos tempos, a favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Olha, de fato, nós estamos vivendo momentos difíceis. Nós estamos naquela indecisão. Ficamos em casa ou saímos, ou vamos trabalhar. A gente não sabe qual direção tomar. É verdade que muitas pessoas já são vítimas do coronavírus. Muitas pessoas já perderam a vida devido ao coronavírus. E sabemos que dias difíceis virão daqui para frente. Dias tenebrosos ainda virão daqui para frente. Essa é a realidade. Por mais que o governo decrete que nós voltamos aí até a vida cotidiana, a bem realidade nós sabemos que muitas empresas, elas vão acabar demitindo algumas pessoas. Essa é uma realidade. E é uma realidade que nós temos que estar pronto para viver.
uma realidade que nós temos que estar pronto para caminhar, uma realidade que não vamos ter como fugir, não vamos ter como escapar. Ou nós ficamos em casa, ou nós vamos para a realidade da vida. Uma coisa ou outra. Essa é a realidade que nossa nação, que o mundo tem passado. É bem verdade também que seremos diferentes daqui para frente. Essa geração talvez que nunca passou por um momento de crise, que nunca passou por um momento de isolamento, assim como aconteceu na Europa, como quando surgiu a peste bubônica, a mais conhecida como peste negra. Talvez essa geração não tenha passado por essa situação. E tudo isso gera em nós um conflito muito grande. Então nós sabemos que dias difíceis virão. Mas eu quero aqui agora falar ao seu coração o que Pedro vai escrever na sua carta. A gente sabe que aqui nós estamos falando de Pedro, mais conhecido como Simeão, chamado de Bar-Jonas, filho de Jonas, ou melhor, de Cefas. Era irmão de André, discípulo de João Batista, pescador, profissão em que se dava muito dinheiro, vivia na cidade de Betseba, ali na Galileia. Ele era intenso, ele era íntimo de Jesus. Pedro, ele escreve às pessoas diversas. Pedro vai escrever aos irmãos da Galácia, Pedro vai escrever aos irmãos da Capadócia, Pedro vai escrever aos irmãos da Ásia, Pedro vai escrever aos irmãos de Bitinia, 5 províncias da Ásia. As cartas de Pedro vão chegar a essas pessoas. Essas cartas vão ser escritas 60 e 65 depois de Cristo, que essas cartas vão ser escritas. Essa carta que nós estamos meditando aqui, ela foi escrita 60, 65 anos depois de Cristo e foi direcionada a essas pessoas que eu mencionei e também direcionada a nós, hoje, por exemplo. O objetivo da carta é afirmar a salvação, a doutrina da santificação para os cristãos que estavam sofrendo as perseguições no ramo material, na questão física e na questão espiritual. Eram momentos difíceis, era um momento de crise, era um momento de dificuldade. E essa carta que Pedro vai escrever aos irmãos era também para encorajar os irmãos, tanto na questão física, tanto na questão espiritual, tanto na questão sentimental. E ele então escreve essa carta, e aqui no capítulo 13 que nós lemos, Pedro vai fazer uma afirmação. Ele vai dizer, olha, nós devemos fazer o que Jesus fez em nós. Nós devemos produzir aquilo que Jesus fez por nós. Então, nós lemos aqui o texto, ele vai nos chamar para uma santificação, ele vai nos chamar para algumas recomendações de uma postura que o cristão deve ter. E eu quero falar para você que hoje, mais do que nunca, mais neste momento, nós precisamos nos portar como um cristão verdadeiro. Aquele que ama a palavra, aquele que ama a verdade, aquele que caminha na justiça, aquele que caminha na esperança, na fé, na certeza, aquele que tem a convicção, aquele que acredita fielmente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, seja no tempo de crise, seja no tempo de dificuldade. Aquele cristão, e é nessa carta, e é nesse momento que Pedro está encorajando nós, está encorajando você também, está nos encorajando. E o que Deus fez por nós? Ele já começa dizendo, olha, vocês precisam lembrar, trazer à memória de vocês o que Deus fez por vocês. E na verdade, nós sabemos que Deus fez muitas coisas por nós. Nós sabemos que Deus começa a sua história lá em Abraão. Nós sabemos que ao decorrer da história, Deus vai levantando homens, e homens vêm sendo se capacitados, até que então Ele manda o seu Filho, Jesus Cristo, a morrer por nós. E é bem verdade que quando Cristo morre por nós, Ele então agora nos dá o direito de ser livre, de termos um livre acesso, de termos esperança. A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E quando isso acontece, mostra que nós temos agora então a liberdade de servir e agradecer o nome do Senhor. E por que Ele fez isso? Por que Jesus morre por nós? Para nos dar o direito à salvação. Então quando você levanta a sua mão, quando você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você está dizendo, pastor, eu me tornei um servo de Cristo. E um servo de Cristo precisa andar com a mente pronta, preparada. Um servo de Cristo precisa estar com a mente bem estabelecida. Um servo de Cristo precisa buscar referência na palavra. E Pedro está nos encorajando. Pedro está nos encorajando. E eu quero falar para vocês aqui 3 veracidades, 3 imperativos, 3 mandamentos, 3 ordens que eu percebo aqui nesses versículos. Em primeiro lugar, a primeira ordem que eu vejo aqui
é que uma pessoa salva, a qual Deus salvou, ele operou o milagre da salvação. Então, Pedro já está nos mostrando o seguinte: olha, nós fomos operados pelo milagre da salvação. Nós somos salvos. É isso que ele está dizendo. Vocês são salvos em Jesus. E aí a gente vai caminhando. Isso quer dizer que o fundamento da palavra, a nossa mente, ela está tomada por uma revelação divina, à luz da Bíblia, fundamentadas nas Escrituras. Então nós sabemos que quando nós nos colocamos à disposição de servir esse Deus, a nossa vida, a nossa mente, a nossa capacidade intelectual deve estar voltada para a palavra. Deve estar voltada para as coisas do reino de Deus. Aonde nós buscamos a referência? Na Bíblia. Aonde nós buscamos resolver as nossas crises? Na Bíblia. Aonde nós buscamos ter paz? Na Bíblia. Aonde nós buscamos entender sobre o processo de salvação? Na palavra. Então Pedro está afirmando: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia é a revelação máxima. A Bíblia é a revelação máxima para o seu coração e para a sua mente. Então ele está dizendo: vocês precisam se alimentar da palavra. A nossa mente precisa estar focada na palavra. A nossa mente precisa estar direcionada na palavra de Deus. Sua mente deve estar preparada, pronta. Por que ela deve estar pronta? Porque quando vier os ataques, quando vier a dificuldade, quando vier a crise, quando vier momentos difíceis como esse que nós estamos vivendo, a nossa mente está preparada. O que é ter uma mente preparada? É uma mente que caminha na palavra de Deus. É uma mente que busca incansavelmente se entender dentro da palavra. É a mente que busca viver a oração, é a mente que busca fazer a meditação, é aquele que busca ter uma reflexão sobre aquilo que Deus tem feito na vida dele. Então a nossa mente tem que estar pronta, porque a dificuldade da vida virá, a crise virá. E quando a crise chegar, nós não temos que ficar correndo para um lado, correndo para o outro, batendo cabeça para cá, batendo cabeça para lá, desesperados não. Nós devemos lembrar que existe as Escrituras, existe a palavra de Deus, que nos traz uma reflexão e nos mostra que nós temos que estar preparados para esse momento. Aqueles que estão com a mente pronta, aqueles que estão se preparando, aqueles que vivenciam a palavra no seu dia a dia, possivelmente, nesse momento de caos, eles encontram paz. Então nós temos que estar pronto. Pedro está dizendo: pessoas que buscam a Bíblia, pessoas que são salvas em Jesus, elas estão prontas. Elas estão prontas para momentos caóticos. Elas estão prontas até mesmo para tirar dar a sua própria vida. Elas estão prontas. Nós estamos prontos. Então, o cristão, por mais difícil que seja, o cristão tem que andar em paz. Quero te dizer, meu irmão, você que está assistindo, você precisa ter paz. Você precisa entender que quando você vai para as Escrituras, quando você vai para a palavra de Deus, e quando Pedro está nos orientando aqui agora, ele está dizendo o seguinte: olha, se você tiver com uma mente preparada no Senhor, se a sua vida tem caminhado em santidade, você vai passar pelas dificuldades com facilidade. Não é a facilidade de não sentir a crise, mas a facilidade de ter paz no coração. É isso que Pedro está dizendo. Aí quando vem a tentação, aí quando vem a dificuldade, aí quando vem a luta, aí quando vem a crise, você não está desprotegido. Por que não, pastor? Porque você tem meditado na palavra de Deus. Você tem buscado todos os dias. Você tem refletido na palavra. Eu tenho conversado com algumas pessoas e eu percebo que algumas pessoas têm ficado desesperadas com as situações que estão acontecendo no mundo. Desespero total. Pessoas que estão entrando em crises, pessoas que já estão entrando talvez no processo da depressão, porque não conseguem achar uma luz, não conseguem encontrar um caminho, não conseguem encontrar uma paz. Mas eu quero te dizer uma coisa: a solução do mundo não está no governo, não está no ministro da saúde, não está em quem que seja. A solução do mundo está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus. Só Ele pode nos tirar dessa situação, e quando Ele quiser nos tirar dessa situação. Mas eu quero dizer uma coisa: em meio ao caos, se você tem vivido a palavra de Deus, se você tem buscado preparar sua mente, você vai passar por essa crise glorificando, exaltando o nome do Senhor. Essa é a realidade de um cristão. Essa é a realidade daqueles que servem a Deus. Essa é a realidade daqueles que buscam as coisas de Deus.
Não entramos em desespero, porque nós sabemos que o nosso Deus está conosco todos os dias. O salmista vai dizer: aonde eu irei, Senhor? Pois o Senhor sempre estará. Deus está com você, meu irmão. Deus está do seu lado. O Espírito Santo agora, ele vai aquecendo o nosso coração. E nós sabemos que quando nós não estamos com a mente preparada no Senhor, quando nós não estamos buscando essa palavra, quando nós não estamos buscando preparar o nosso entendimento, nós sabemos que nós vamos sofrendo esses ataques, e esses ataques vão nos desanimando. Existe cristão que talvez esteja desanimando, ou você, meu irmão, que está assistindo, talvez está desanimando. Eu quero dizer uma coisa: não permita que essas coisas alheias, que essas coisas do mundo, que esses problemas do mundo, tire o seu foco da vida com Deus. Não permita essas coisas, não aceite essas coisas. Você foi chamado para a luz, você foi chamado para ser luz nesse mundo. Deus te chamou, te nomeou, te chamou para este reino. E esse reino é um reino de paz, é um reino de alegria. Pedro continua dizendo e nos encorajando. E o segundo mandamento aqui, a segunda característica que eu quero te dizer é que nossa mente tem que ser lúcida, em sã juízo. A nossa mente não pode se perverter nos prazeres do mundo. A nossa mente não pode nos tirar do foco de Cristo. A nossa mente, a nossa reflexão, aquilo que nós colocamos, aquilo que nós produzimos, não pode ser algo ruim. Porque se nós produzirmos coisas ruins, nós colheremos coisas ruins. A Bíblia diz que certamente o que planta, certamente colherás. Então a lei da semeadura é uma realidade. Então se você tem plantado algo ruim, se você não tem plantado coisas boas, possivelmente você colherá coisas ruins. Então é momento de você trazer para si uma reflexão de si mesmo e falar: aonde a minha mente tem caminhado? Aonde eu tenho colocado os meus pensamentos? O que eu tenho buscado de informação? O que eu tenho buscado ler? Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa semana eu peguei 2 livros. Minhas meninas devem estar assistindo aí, elas sabem que é verdade. E eu separei 2 livros. Na verdade, separei 2 livros para me ler. Livros que traçam histórias cristãs. E dei um livro para minha filha mais nova. E dei um livro para minha filha mais velha. E peguei 2 livros e falei assim: olha, a gente tem uma meta aqui. A gente vai ler esses livros na quarentena, vamos cumprir aí, vamos edificar a nossa vida, vamos buscar coisas do alto, vamos buscar coisas celestiais, vamos buscar coisas que realmente faz sentido, vamos buscar coisas que realmente nos dá paz. Então dei os livros para elas, elas começaram a ler, cada uma, né? A Eduarda eu dei um livro mais fino, tá indo um livro médio, e eu peguei um livro um pouquinho mais grosso, mas eu acredito que a gente vai conseguir vencer em nome de Jesus. Por quê? Porque a nossa mente tem que estar focada nas coisas do alto. Não é momento de você ficar acompanhando outras coisas. Eu tenho visto por aí o pessoal numa loucura. Parece que não está acontecendo nada. Os pessoal postando na internet. Não, saiu a nova temporada aí de La Casa de Papel. E todo mundo desesperado. Beleza, irmão, não sou contra você assistir nada. Mas eu quero te dizer uma coisa. A sua mente só fica nessas coisas. A sua mente só fica em coisas que não produzem vida. A sua mente só fica trazendo coisas para o seu coração que não produz nenhuma edificação. Aonde você quer chegar? Aonde você quer ir dessa forma? Que paz você deseja ter no seu coração, colocando a sua mente em coisas que não produzem edificação? Você precisa fazer uma leitura de si mesmo. E Pedro está nos orientando aqui. E Pedro está dizendo: olha, tenha juízo. Pense aonde você vai colocar o seu tempo. Pense aonde você vai colocar a sua leitura, os seus olhos, a sua mente, o seu coração. Pense aonde você vai gastar esse tempo. Eu quero te dizer, é hora de pensarmos. É hora de refletirmos e falar: Senhor, será que nós estamos gastando tempo com coisas que nos edificam? Ou estamos gastando tempo com coisas que não nos edificam? Porque se você tem gastado tempo com coisa que não te edifica, meu irmão, você não vai estar pronto para viver no meio do caos. A depressão vai te alcançar, a angústia vai te alcançar, o desespero vai te alcançar. Por quê? Porque você não tem se alimentado da palavra de Deus, seja na leitura e seja em oração. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Você precisa ser guiado por esse Espírito Santo que a Bíblia diz que veio para nos consolar, para nos orientar.
O Espírito Santo, eu sei que às vezes tem falado ao seu coração, olha, venha para a leitura, venha para a oração, busque algo do alto, e mesmo assim talvez você tenha relutado contra isso, mas eu quero te dizer uma coisa, deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração, deixa o Espírito Santo trabalhar. Então veja, o conteúdo mental determina o seu conteúdo moral. Escute isso aqui é muito interessante. O conteúdo mental determina o seu conteúdo moral. Aquilo que você traz para a sua mente, aquilo que você traz para o seu entendimento, vai sim ser produzido na sua atitude moral. Vai sim ser produzido na sua atitude no dia a dia. Então, se eu busco a palavra, se eu leio a Bíblia, se eu oro ao Senhor, se eu falo das coisas de Deus, se eu busco em literaturas cristãs, se eu me edifico, se eu busco viver a santidade, se eu busco andar nos caminhos do Senhor, eu tenho certeza que o meu comportamento moral será algo santo, será algo produzido da santidade. Agora, se eu não busco essas coisas, se eu me coloco em coisas do mundo, se eu me perco nas filosofias do mundo, se eu me perco somente perdendo tempo em séries, se eu não alimento o meu espírito, mas alimento somente a minha carne, o seu conteúdo moral, infelizmente, trará grandes prejuízos para você e para as pessoas que estão do seu lado. O seu conteúdo moral será ruim. O seu conteúdo moral não será bom, porque você não tem buscado coisas boas, mas tem buscado coisas ruins. Talvez você tenha desequilibrado isso, você tem ficado somente nas coisas ruins e não tem buscado as coisas boas. Então preste atenção, o que você traz para sua mente, aquilo que você busca ter, isso vai sim corresponder na sua atitude moral. Por isso que nessa hora, a gente vai percebendo as atitudes das pessoas e vai vendo cada um dando a sua opinião. A gente vai tendo de todas as formas, N opiniões sobre o que está acontecendo no mundo, e cada um fala de uma forma, e cada um se posiciona de um jeito. Mas eu, mais do que nunca, tenho buscado no Senhor uma palavra. Mais do que nunca, tenho buscado no Senhor essa paz. É momento de você reunir talvez aí com o seu esposo, com seus filhos e falar, olha filho, olha família, vamos ler uma leitura da palavra. Talvez no momento do café da manhã, no momento hoje que nós paramos, né? Porque a realidade é que o vírus fez nós pararmos e todo mundo está parado. É o momento de você reunir com a sua família e falar, olha, vamos folhear as Bíblias, vamos aqui buscar uma referência de Deus para nós, vamos ver o que Deus tem para nós nessa manhã, no almoço, ou na janta, ou no momento que você tirar com a sua família. É momento de você trazer uma reflexão para o seu coração. Pedro está dizendo, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa dar testemunho, você precisa buscar o seu alimento, e o seu alimento é a palavra de Deus. Eu separei uma frase de Lutero que dizia, sou um homem ocupado demais para deixar de ler a Bíblia. Lutero disse isso, e muitos de nós dizemos, não tenho tempo de ler a Bíblia. Quantos de nós ouvimos aí, olha, não tenho tempo, pastor. Eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de acompanhar uma live, eu não tenho tempo. Olha bem para cá. Você tem tempo sim. Você não carece de nenhum tempo quando se trata das Escrituras. Quando se trata das Escrituras, você deve gastar o maior tempo possível. Pare de mentir para si mesmo, pare de enganar a si mesmo. A Bíblia tem que ser lida na sua casa todos os dias. A oração, ela tem que ser diária, é uma realidade. Então, preste atenção. Você já está com a plaquinha para mostrar para mim o tempo? Amém. Vamos para o terceiro mandamento, então. Lutero sabia que, para as coisas caminhar, ele precisava ter uma vida de oração. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Quer ter paz de verdade no meio do caos? Quer ter paz no meio da dificuldade? Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de experiência com Deus. Tenha uma vida de intimidade com Ele. Você precisa ter essa vida. É uma realidade. Porque, como eu disse no começo, dias difíceis virão. Dias difíceis virão. Você precisa entender como cristão, como aquele que tem uma mente preparada no Senhor. Dias difíceis virão, mas eu dou graças a Deus, porque Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo não nos abandonou e não nos abandonará. Ele está conosco produzindo a paz que o nosso coração precisa.
Por que eu tenho falado de tanto de paz assim? Para cravar no seu coração, de fato, que somente através da palavra de Deus e através da oração no Senhor, você vai encontrar essa paz no seu coração. Então, uma pessoa que vive como salvo, uma pessoa que tem as características de Cristo no seu coração, ela vai procurar viver na esperança, na graça. Ela vai embasar sua vida no Senhor Jesus. Coloque toda a sua esperança, toda a sua vida na graça, porque a graça nos basta. Paulo vai dizer que a graça de Deus nos basta. Por isso que eu disse para você, preste atenção que você que está assistindo agora, olha, por isso que eu disse para você que não importa se é no momento de abundância, se é no momento de riqueza, ou se é no momento de caos, nós sabemos que Deus está conosco em todos os momentos. E nós podemos que ter o entendimento e a reflexão que isso nos basta. A graça de Deus é suficiente. A graça de Deus é suficiente para as nossas vidas. É isso que Paulo está dizendo e que Pedro está reafirmando. Deus disse para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Talvez é no momento de fraqueza, talvez é no momento em que você se dispõe ao Senhor. Talvez é no momento que você fala, agora eu quero me colocar totalmente a Deus, eu quero orar ao Senhor, eu quero falar com Ele, eu quero me derramar nele. É nesse momento que o poder de Deus se aperfeiçoa em você, meu irmão. É nesse momento que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua vida. E então tire tempo para as coisas de Deus, tire tempo para viver as coisas de Deus. Porque o poder de Deus aperfeiçoa na onde precisa ser aperfeiçoado no seu coração. Jesus oferece toda a sua força. Toda a sua força. Por que Jesus nos oferece toda a sua força? Porque nós somos limitados. Nós como seres humanos somos limitados. Nós como seres humanos temos as dificuldades às vezes. E por essas dificuldades nós oscilamos. Por isso que ele está dizendo, olha, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe o que quer dizer? Quando você lê a Bíblia, quando você busca em oração, quando você traz uma reflexão para a sua vida, quando você busca as coisas do alto, quando você busca ser revestido pelas coisas do alto, o poder de Deus se reveste em você. O poder de Deus, não é você mesmo, mas é o poder de Deus. Então você tem força, então você tem ânimo, então você caminha, então você tem paz. E é na graça que nós entendemos o tanto que Deus nos ama. É na graça que nós reconhecemos a nossa fraqueza. É na graça que nós reconhecemos quem nós somos. É na graça que nós vamos pedindo perdão. É na graça que nós vamos carecendo da misericórdia de Deus. E é na graça, meu irmão, que nós vamos conseguir passar pela paz. Pedro está enfatizando isso. E eu estou finalizando. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, na verdade. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quero deixar essa palavra para o seu coração para a gente finalizar. Eu já queria chamar o pessoal do louvor para a gente cantar um hino, que eu acho que dá tempo ainda. Olha o que diz a palavra do Senhor. É na graça de Deus que nós somos aperfeiçoados. É no poder de Deus que nós somos aperfeiçoados. É pelo amor de Deus que nós somos aperfeiçoados. Quando estamos fracos, quando estamos na crise, mas quando o nosso coração está em Cristo, quando a nossa mente está nele, quando a nossa mente está buscando nele, ele então nos reveste com seu poder e sua glória. E nós encontramos paz. E nós passamos e transmitimos essa paz. Por quê? Porque nós somos a luz desse mundo, somos o sal dessa terra. Eu queria deixar esse versículo para você. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É momento de refletirmos a luz nas trevas. É momento de refletirmos quem somos verdadeiramente para as pessoas que precisam nesse momento da paz de Deus. E eu te chamo para essa reflexão.
E nós vamos cantar um hino agora. E nesse momento desse louvor, eu gostaria que você orasse na sua casa. Eu gostaria que você desse a mão para a sua família, para as pessoas que estão perto de você. E juntamente com eles fizesse essa oração. E fizesse uma oração dizendo: Senhor, eu quero buscar as coisas do alto. Eu quero fazer uma reflexão nas coisas do alto. Eu quero examinar mais as Escrituras. Eu quero ter uma vida de oração.